E após o título do Flamengo pela Supercopa do Brasil, a imprensa esportiva está elogiando demais o técnico Felipe Luiz. Vamos juntos aqui analisar e ver o que a imprensa falou. Inclusive, hoje tem treino do Flamengo, hein? O Mengão começa a sua preparação para a partida contra a Portuguesa do Rio de Janeiro pelo Campeonato Carioca. O Flamengo quer conquistar mais títulos no ano de 2025, hein? E o técnico Felipe Luiz, tá decolando, meus amigos. Vamos juntos aqui analisar. Mas faz o seguinte, chega aqui dando aquela moral, deixa o seu like, se você não é inscrito aqui no canal Lances Inéditos, se inscreva aqui, todos os dias trazemos para vocês o melhor do futebol para vocês, tá bom? Vou deixar os créditos ao canal da ESPN, link na descrição. Vamos analisar aqui todas as informações do Flamengo. A Débora Gari já tá no ninho do urubu. Débora, seja bem-vinda, bom dia. Olá! Oi, Mari, muito bom dia para você, Lofredo, Luiz e todo mundo ligadinho com a gente. Já estamos aqui do lado de dentro do CT, aguardando daqui a pouquinho a chegada dos jogadores aqui no campo para fazer treino aberto. Os titulares ontem receberam folga, hoje se somam as atividades. Ontem quem esteve por aqui fazendo treino tanto na academia quanto no campo foram jogadores reservas, né? Aqueles que entraram em campo ao longo da partida, mas não foram titulares. Hoje, então, é dia de começar efetivamente, né, todo o preparativo para o próximo confronto do Flamengo. Quarta-feira, amanhã, jogo contra a Portuguesa em Uberlândia, Minas Gerais. E aí a dúvida, né, é se o técnico Felipe Luiz vai investir em força máxima ou o mais provável é que poupe alguns jogadores, né, justamente pensando no próximo compromisso do Flamengo. Flamengo que tem um Fla-Flu pela frente no final de semana, jogo no sábado no Maracanã. É dia também de reavaliar alguns jogadores que durante a disputa da Supercopa apresentaram algum tipo de desconforto ou problema. Caso do Gerson, vocês lembram, né, que durante o aquecimento para a partida indicou um desconforto na coxa direita, inclusive depois do jogo ele disse que jogou mesmo no sacrifício, já tinha sentido no treino, sentiu de novo no aquecimento, precisou fazer um tratamento rápido ali para jogar essa partida. Léo Pereira, que também acusou algum desconforto no tornozelo, como folgaram ontem, então hoje é dia de avaliações e decisões por aqui. Esse jogo de quarta-feira, de amanhã contra a Portuguesa, pode ser inclusive a chance para dar mais tempo de jogo a alguns jogadores que estão vindo num processo um pouco diferente, né? A gente viu o Danilo, por exemplo, estreou contra o Botafogo no final de semana, mas só no finalzinho, né, nos acréscimos, disputou 4 minutos. A Arrascaeta, pode ser a oportunidade então para o Felipe Luiz também dar mais rodagem a outros jogadores. O Flamengo está em 5º lugar no Campeonato Carioca, com 10 pontos somados até aqui e um jogo a menos com relação aos outros times, né? Porque a partida do clássico, inclusive contra o Botafogo, ficou para ser disputado um pouquinho mais para frente. E uma curiosidade bem bacana, logo que a gente chegou aqui no CT, lá na frente, do lado de fora, na entrada, tem um mural dos títulos do Flamengo, né? Mundial, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro. E os títulos de Supercopa já estão atualizados, viu? O pessoal não perdeu tempo por aqui, não. Já são 3 títulos agora, 2020, 2021 e 2025. Então os jogadores vêm motivados e já são recebidos na entrada, né, com a atualização do status do Flamengo nesse momento, que conquistou o primeiro título da temporada depois de um belo jogo diante do Botafogo no último final de semana. Mari, Luiz e amigos, a gente está por aqui acompanhando tudo. E uma coisa que eu esqueci de falar também, uma outra curiosidade, o Everton já anunciou o Carlos Alcaraz como contratação, como novidade, né? Semana passada, lembra? Meio que de surpresa, né? Muito repentinamente, ele deixou o clube logo depois, no finalzinho da semana, ali, sexta-feira, depois do último jogo do Flamengo, né? Jogou, atuou contra o Sampaio Corrêa, fez gol e acertou a saída dele para o Everton. Já foi anunciado por lá. Então, com essa peça, o Felipe não vai contar no jogo logo mais. Vamos ver como é que ele vai montar o time para o próximo desafio que ele tem. Mari, amigos, eu volto com vocês aí no estúdio. Não perdeu tempo não, hein? Então tá. Ô, Débora, muito obrigada, viu, pelas informações. Bom dia e bom trabalho a você. Enquanto a Débora estava conversando com a gente ao vivo, a gente recebeu a informação aqui de que a mãe do Varela faleceu. Então, ele está liberado do treino, tá? Porque a gente falou que a gente ia ter treino aberto, provavelmente registros de imagens. Por essa razão, ele não aparecerá. Ele está liberado, portanto, desse treino de hoje. Ô Mari, Diga lá. Tem algum motivo especial para o treino aberto ou é uma nova ideia dessa nova diretoria do Flamengo? Então, sabe que eu tô curiosa? Enquanto a Débora falava, eu estava exatamente pesquisando isso aqui, porque a gente Temos a resposta já? Ideia da diretoria nova, tá? Porque a gente tem novas resoluções propostas até pelo Boto. E eu estava lendo sobre isso.
Para sempre o tempo inteiro? Não, para sempre é muito tempo. Para todo tempo, para todo... Não, mas já toda sendo uma eternidade. ideia e um início... Eu porque gosto assim, bastante. por que eu perguntei? Eu vou usar o exemplo do Palmeiras. O Palmeiras, assim como os clubes aqui de São Paulo, aproveitaram a questão da pandemia para Fechar pra fechar sempre. completamente. E aí, muitas vezes, durante as entrevistas coletivas, a gente vê muita crítica ligada à imprensa, mas vocês não sabem de nada, vocês falam aquilo que vocês não sabem dos treinos, vocês não sabem ou falam mentiras sobre as coisas que acontecem aqui dentro do clube. A gente tem fonte, a gente conhece as pessoas que trabalham dentro do clube. Se vocês não querem, no caso, os clubes que fecham e evitam esse tipo de contato, que as pessoas que estão lá dentro passem informação pra gente, e isso pode virar até um telefone sem fio, abram os treinamentos, 15, 20 minutos, só pra gente ter esse contato. Sempre foi assim. Ah, mas na Europa é diferente. Gente, a gente já copiou muita coisa da Europa e deu errado. A gente sabe que aqui no Brasil ruim. as coisas funcionam diferente. Isso. Então, mais uma vez, palmas para a diretoria do Flamengo. Mesmo sendo uma iniciativa ainda que num processo de teste, eu acho muito bom isso que o Flamengo fez e que os outros clubes peguem isso como exemplo. Porque dá pra ser campeão, dá pra ter um time bom, dá pra não ter atrito nenhum com a imprensa com o treino aberto. Sem dúvida. Eu acho que antes o acesso era maravilhoso. Você entrava no campo, conversava com o jogador diretamente. No final, podia ficar esperando. Tinha jogador que fazia treino de faltas depois do treinamento. Você ficava ali esperando, ele batia, depois ele te atendia. Porque as pessoas, quanto mais para trás se vai, mais o jogador era acessível. Agora, cada vez mais, ele é menos acessível. Porque ele acha que esse tipo de contato prejudica o trabalho dele. E pode ser o contrário, se ele souber trabalhar. Eu entendo o treino fechado eventual, mas entendo mesmo. Amanhã nós vamos treinar bola parada, jogada ensaiada e, sinto muito, não quero ninguém aqui. Não vai ter registro, né? Entendeu? Eventualmente, okay. Eventualmente, eu eu tenho um motivo e eu vou fechar. Peço desculpas para vocês que estão aqui todo dia com a gente, convivendo, mas amanhã, sinto muito, ninguém aqui. Tá? E só um exemplo, né, Lofredo? Existem várias marcas que patrocinam, no caso, o Flamengo. Você colocar um banner com todas essas todo marcas dia. e uma entrevista todo dia, Isso. todo dia essas marcas vão aparecer aqui no Sport TV, nas nossas concorrentes, Exatamente. na TV Globo. Então, assim, a imprensa está lá para ajudar o Flamengo está lá para ajudar a imprensa. Um ajuda o outro. E com todos os times funciona dessa forma. A gente está aqui para propagar a imagem dos clubes. E logo a imagem do clube está relacionada aos patrocinadores. E os patrocinadores só pagam para os clubes porque eles querem que a imagem deles esteja associada o tempo inteiro, na TV, na internet, em rede social, enfim. Dá para fazer tudo certinho sem ninguém arrumar briga com ninguém. Não, e assim, pode fazer, em trabalho com a assessoria de imprensa, pode fazer várias ações depois do treino, ações rápidas. A gente sabe que o jogador está no ambiente de trabalho dele. Quando termina o trabalho, assim como eu. A imprensa também. Sim, não, mas o jogador quer ir embora. Claro. Ele quer tomar o banho dele, quer ir para casa dele, ficar com os familiares dele, fazer a festa dele, o que seja. Compra. Né? Levar na escola. Mas faz parte do trabalho, talvez faça parte do trabalho um tempinho a mais para atender os jornalistas. E não precisam ser todos os jogadores. Hoje é você, amanhã é você, determinado pela assessoria de imprensa. Então, tem que mostrar para eles que isso pode ser bom para eles também. Pode ser bem feito, né? O clube também é bom. Vamos lá no GE rapidinho para fazer mais um registro do Flamengo, só para a gente amarrar aqui o nosso papo ainda dentro do Clube de Regatas do Flamengo. Olha lá, ó. Pulgar dá sinal verde, o Flamengo reabre conversas por renovação. O volante chileno vem sendo um dos destaques do time, liderado por Filipe Luiz. O Flamengo já tinha tentado renovar, né? A situação já era meio que dada assim como perdida, porque o Flamengo tinha até insistido, mas o desejo do Pulgar era de voltar à Europa. Agora as coisas já estão mudando, tá? Então, sinal tá verde, o Flamengo vai reabrir as conversas pela renovação. Cobertura completa lá no nosso ge.globo, tá? Ô, Mari, rapidinho, só um detalhe aqui. Voltei. Não. O Bragantino também está adotando isso, tá? Legal. Nessa nova gestão também. O Bragantino estava conversando com o pessoal aqui do Bragantino que mandou mensagem agora. Eles também aqui em São Paulo, ao contrário dos grandes clubes, o Corinthians fez no final do ano, abriu o treino, e o São Paulo também, mas no Bragantino é uma rotina também, tá? Então só para corroborar que a ideia do Flamengo também está seguindo uma ideia que é do Bragantino também. Que bom. A gente chama atenção, e é o que o Bragantino já faz, bem lembrado, quando a gente fala quando a gente celebra esse retorno aos treinos, é pelo melhor trabalho da imprensa, não para destacar nenhum evento específico, porque eu me lembro que ano passado o Corinthians fez treino aberto para a torcida também, né?
Não teve isso. Não Mas é sobre isso que a gente fala. Isso é geralmente antes de decisões. É, exatamente, exatamente. Mas não é sobre isso que a gente fala. O melhor trabalho da imprensa, bem gerido pelos clubes, é um melhor trabalho pelos todo mundo. clubes também. É claro, para todo mundo. Bom, agora sim, então. O Carlos Leiria completou 1 mês como interino do Botafogo. Quinta-feira. Como a gente gosta muito do Filipe Luiz, eu vou começar com o Fábio Santos. É fato ou fake que já podemos considerar o Filipe Luiz, que tem menos de 20 jogos como treinador de time profissional, um grande técnico? Lihal, eu considero um grande técnico. Óbvio que os números ainda são pequenos, né? Já, mesmo com 2 conquistas, você treinar uma equipe como o Flamengo não é fácil. Se preparou nas categorias de base para isso, mesmo que tenha sido por um período curto também, né? Mas a experiência que ele tem como Mas como o suficiente jogador... para ser campeão da Copa do Brasil Sub-17 e campeão mundial Sub-20. Exatamente, por conhecer o clube e foi sempre um cara interessado, né? Ele aproveitou esse momento de jogador para tirar também informações com baitas treinadores que ele trabalhou durante a carreira e já demonstrava que poderia vir a ser um grande treinador, né? E tem mostrado isso, e o que eu acho que é mais legal é a perspectiva que a gente tem em cima do trabalho do Filipe, né? A gente já comentou isso algumas vezes, ele acerta com muita frequência em tudo, no discurso, na entrevista, no comportamento com os jogadores, no comportamento com o torcedor. Ele fala o que a imprensa quer escutar, ele fala o que o jogador quer escutar. Então ele está num caminho muito legal, assim. Isso cria uma margem, uma expectativa muito grande em cima do trabalho dele. Foi merecido essas 2 conquistas. E a gente sim pode cogitar, pode falar que é um grande treinador já, mas com uma margem de crescimento absurda para trabalhar em grandes clubes, para trabalhar em seleção brasileira. Óbvio que tudo no seu tempo certo, né? Mas ele está trilhando esse caminho sim de sucesso. Discípulo de JJ, como o próprio diz, né? O Filipe, apesar de, como disse o Fábio, ter trabalhado com técnicos excepcionais, muitos anos com o Diego Simeone, trabalhou com o Mourinho no Chelsea, ele, pelo jeito do time do Flamengo jogar, acaba tendo mais a ver com o JJ, né? Com o que a gente viu do Jorge Jesus. E uma parte da entrevista dele que eu achei bem legal também, que ele fala assim, óbvio que a gente tem um esquema tático preferido, mas a gente tem que se adequar ao que o jogador pode te oferecer, falando de alguns jogadores, do Gonçalo Plata, do Bruno Henrique, que vão jogar em algumas funções, que ele conseguiu tirar, né, o melhor de cada jogador, que ele se sente não culpado por não conseguir fazer isso com o Alcaraz, mas é um cara que tem o seu plano tático bem definido, mas também que sabe fazer outras opções para tirar o melhor de cada jogador. Isso é interessantíssimo, né? Porque você vai chegar em alguns clubes que vai ter aquele elenco e você não vai conseguir implantar a sua maneira de jogar. Então isso também é uma margem, uma visão que o Felipe está tendo mais ampla do trabalho. E ele deixa isso bem claro, né? Na semana passada a gente até conversou aqui, quem que falou? Foi o Júnior Baiano, que estava aqui conosco, falou, passei a admirá-lo ainda mais. Ele falou, o Flamengo tem o melhor elenco do continente, se der errado, o culpado sou eu. E ontem ele falou, vai demorar muito tempo, não sei se você viu essa parte, Lugano, para a gente ter no Brasil um time com tantos valores como esse time do Flamengo. Eu acho que o Flamengo repite a qualidade e quantidade de jogadores dos últimos anos, né? Sim. Algum conceito que entra, mas... Tem uma diferença agora, né? O time, depois de bastante tempo... Por exemplo, eu acho que o Flamengo hoje tem menos zagueiros que o ano retrasado, por exemplo. Mas uma posição que, para mim, obviamente... O time hoje é mais constante, o que é o mais importante, e mais vistoso do que os últimos Flamengos. Tudo bem, por enquanto. Recém começa o ano, né? Vocês se apressuram muito, mas né? no ano passado foi. Já era Campeonato Brasileiro. O Flamengo era a reta final de Copa do Brasil. Começou como bicho-papão, com os melhores jogadores, um grande treinador. O futebol é muito competitivo. Hoje o Flamengo, por ser campeão, está de novo visado. Todo mundo vai querer vencer e baixar ele, né? Acho que assim, tem que ter muita precaução. O que até tira um pouquinho da responsabilidade do Tite, não sei se da responsabilidade, mas da culpa, de repente, o Flamengo teve muitos problemas médicos, né? Sim. Dificilmente vai ter que, ser muita urucubaca para acontecer de novo. Sim. O Flamengo, com todas as suas peças, ou quase todas, é duro de brigar. Tinha um elenco. O ano passado também. Com esse treinador também. E também com relação ao olhar, Plirra, a gente percebe que o Felipe, logicamente, ele é... Você acha que ele tá muito já feliz é um grande técnico? Eu acho que a gente pode colocar. Assim, eu só assino embaixo tudo que o Fábio falou, Plirra, sabe? Não vou nem pontuar muita coisa, porque ele falou exatamente o que eu penso. Então, é repetir. Eu acho que ele, principalmente... Mas o que eu acho, assim, com relação ao elenco, Plirra, assim, você percebe que o Felipe está muito satisfeito com o elenco que tem. Ele sabe o material humano que ele tem em mãos e o quanto ele pode extrair disso. E do outro lado,
a gente percebe que os jogadores curtem demais também o Felipe. Isso. Não só o ex-jogador, o parceiro, mas o treinador. Porque ele é um cara que tem muita informação. Quando ele deu uma entrevista que ficou na minha cabeça, quando ele fala lá em Orlando, que ele fala assim, esses jogadores beberam a água do meu conhecimento, sabe? E é umas coisas que você olha e fala, pô, mas será que é meio que jogado ao ar? Não é, é porque ele é um cara que ele tem muita informação. Eu vi meninos do Flamengo falando que, assim, ele dá várias opções pra gente dentro de campo e ele exige que a gente execute aquelas funções para que o Flamengo funcione. Então é isso, é uma troca. Quando você tem um treinador competente, qualificado, jovem, que tem muito a evoluir, mas que tem conhecimento e que curte aqueles jogadores, que entende o poder que tem no elenco, é muito bacana. Quando os jogadores também têm esse sentimento de que, pô, a gente tem que correr um pouco a mais pelo Felipe. A gente tem que escutar o que ele fala, porque a gente vai conseguir chegar nos objetivos. Agora, ganhar, ser campeão é uma outra, como o Luga fala. É muito cedo, enfim. Tem um trabalho, tem outros times que são competitivos também. Mas, assim, é bacana ver essa relação que foi criada no Flamengo, que é um time de tanta pressão, enfim, por títulos, de movimentação política. Mas você percebe no dia a dia que tem uma conexão bacana ali entre a comissão técnica liderada pelo Felipe e os jogadores. Eso acho que é o principal de tudo. Eu sempre acredito que o contato humano entre treinador e jogador sempre é o principal. Esse ir de volta diário, o treinador entender como está o jogador, como falar para ele, como chegar, como não chegar, isso é fundamental para que um trabalho se mantenha no tempo, né? E obviamente que o Felipe deve ter isso por ser um jogador muito inteligente, sempre foi bom de grupo, por todo lado que passou, todo mundo gostou dele, sempre, até nós aqui que jogamos contra ele, é um jogador que obviamente tem a linguagem atual do vestiário, ele sabe como o vestiário hoje se administra, né? Então acho que é uma vantagem muito grande para ele, porém, volto a repetir, tem que ter um pouco mais de cautela, né? Isso, claro. Tem muita Porque coisa. Brasil é muito competitivo, o torcedor é muito emocionalmente... Ainda mais no Flamengo, né? E ainda mais no Flamengo, né? Então... Essa é a vantagem que ele tem, né, Plirra? Ele conhece a casa desde a base até em cima. É mais ou menos o Muricy chegar no São Paulo. Conhece a casa, conhece todo a mundo torcida. conhece a torcida. Foi muito vencedor como jogador. A tendência de dar certo é muito grande. Ele não se casa com um sistema tático, né? Tem muitos treinadores que o sistema está por cima dos jogadores. Ele vai mudando já um pouco o jogo. Contra Corinthians, inclusive, ele joga... Isso é muito espetacular, né? Isso é muito inteligente dele. Ontem ele joga num 4-4-2, aí quando o Arrascaeta entra, você já não consegue jogar num 4-4-2, porque como que vai voltar com os caras, e ele vai mudando o esquema de acordo com o jogo, e ele tem peças para isso, né? A contratação do Danilo, eu acho que fala muito disso também, que o Danilo domina muito todas as funções, as quatro de trás e até de um volante ali. Então, você poder mexer nessas peças, você não precisa de 5 zagueiros. Com 3, você funciona durante a temporada toda. Então, até na montagem de elenco, ele... Pra gente finalizar o Felipe e daqui a pouquinho ir pro Sansão, podemos falar rapidinho também do Botafogo, só para não passar batido. Ontem, na entrevista, ele também, ao ser perguntado sobre futuro, já começaram a falar de seleção, Europa, ele falou, gente, o torcedor do Flamengo pode ficar tranquilo que é muito mais fácil um dia ele querer que eu vá embora do que eu querer ir embora. Mas assim, como é que... Lugano, você, até agora ele foi muito cirúrgico na administração da carreira dele. Terminou de jogar, sempre declarou que queria ser técnico, foi convidado para ser técnico da base. Rapidinho as coisas aconteceram para ele assumir o profissional. Ele assumiu, aí muito de virtude, mas também de sorte, na semifinal da Copa do Brasil, quando o Flamengo era muito favorito. Tem que ter sorte na vida, né? Claro. Tem que estar na hora certa, no lugar certo, preparado. Você vê o Felipe mais, eventualmente, como técnico da seleção brasileira ou dirigindo na Europa? O que primeiro? Que ordem? Não, ele foi muito inteligente na entrevista, porque assim sempre se fala, na vida só tem uma certeza, que você vai morrer, né? E o treinador, quando assina contrato, só tem uma certeza, que um dia vai ser demitido. Isso é futebol em Brasil, Uruguai, no mundo, né? Então eu vejo ele como um treinador que vai querer fazer seu nome, obviamente, no Flamengo, ganhar a máxima quantia de títulos possível. Acho mais cercano, depois dele ter tomara esse sucesso no Flamengo, chegar na Europa que na seleção, né? Acho que na seleção... Olha... tudo bem que não tem muitas opções, mas... ele seria muito apressurado, né? E também, o trabalho dele, bom, não sei... E ele vai ter que ser testado. Ele não teve um momento de instabilidade, de cobrança. Como é que vai ser a reação dele num momento como esse? Se ele pudesse escolher pra frente, né, Fabinho? Até por ter
a cabeça muito mais europeia do que o perfil dele é mais europeu, treinador que a seleção. Eu acho que ele pensa, e ele tem portas abertas lá fora, em depois de bastante tempo no Flamengo, tá, Rubro Negro? Ganhar bastante. É isso, ficar bastante tempo. Trabalhar no futebol europeu. Mas também europeu não leva assim treinador sul-americano tão fácil, não. Difícil, ainda mais A brasileiro. seleção brasileira é um sonho mais, para qualquer treinador. Mas eu acho que o Felipe, ele tem perfil do dia a dia. Igual CBF depois de levar Diniz treinando o Fluminense, você pode esperar qualquer coisa, né? Mas seria legal vê-lo. E ainda mais, ele tá com a energia ali a todo vapor, né? É contagiante ver o Felipe trabalhando. Você acha Flamengo e Brasil ao mesmo tempo? Impossível. Não. Pô, que por sinal, que chocolate do Flamengo, irmão. Foi. Bruno Henrique, maravilhoso, Supercopa do Rei, parabéns aí. Naquilo que eu vi aí quando eu voltei de férias, o Flamengo de novo vai voar. Vai vir forte. Vou falar uma coisa pra vocês. Corinthians, Internacional, Palmeiras, Galo, Cruzeiro, vocês vão ter que nadar muito, hein? Porque, vou falar uma coisa pra vocês, o Flamengo de novo vai voar, hein? Tá então, nação, as últimas informações do Flamengo, então, o Neto aí falando, o Flamengo vai voar. Na minha opinião, eu acho que 2025 vai ser o ano do Flamengo, o ano do técnico Felipe Luiz, já começou bem, ganhando a Supercopa, vamos ficar de olho aí no Campeonato Carioca e depois vai começar as grandes competições, né? Campeonato Brasileiro, Libertadores, e aí vamos ver o que vai acontecer, né, nação? Tem aí a renovação de contrato do jogador Eric Pulgar, parece que vai encaminhar agora essa renovação, o jogador quer permanecer no Flamengo, o Felipe Luiz está contando com o jogador, então o Flamengo deve renovar. Vamos ver, hoje tem treino do Mengão, e aí a gente vai ter uma ideia do que o Flamengo vai preparar para a partida contra a Portuguesa pelo Campeonato Carioca, tá bom, nação? Obrigado por vocês estarem aqui até o final do vídeo, hein? Deixa o like, não se esquece de se inscrever no canal para você ficar ligado nas notícias do Mengão. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.